Existe uma ideia estranha na nossa cultura que diz: se você trabalhar duro, você ficará rico. Que grande mentira! E o que é mais terrível é que a maioria das pessoas teve seus cérebros lavados para acreditarem nisso. E elas acreditam, apesar de estarmos todos cercados por grandes evidências que mostram o contrário. Certamente você já conheceu alguém que trabalhou muito duro toda a sua vida e acabou vivendo uma vida indigna e dolorosa, nos chamados níveis de subsistência. O problema é que o mito do trabalho duro é apenas isso, um mito. Agora, não me entenda mal, eu não estou dizendo que a criação de riqueza não exige esforço. Alcançar a independência financeira e o sucesso pessoal requer trabalho, mas trabalho inteligente. As pessoas mais bem-sucedidas do mundo não acreditam na mentira de que você deve trabalhar duro, e sim que você deve dedicar-se todos os dias para se tornar a melhor versão de si. E com isso, as coisas acontecerão em consequência. Esqueça essa ideia de que você precisa trabalhar duro para ganhar o dinheiro. Tudo que você vai fazer pensando desse jeito é gastar o seu suado dinheiro, e então terá que voltar a trabalhar duro para ganhar mais dinheiro novamente. Você deve trabalhar com um objetivo em mente, um objetivo que seja pautado em educação financeira e aprendizagem. Os vencedores sabem que o sucesso e a realização de seus sonhos vêm do desenvolvimento e crescimento constante da sua pessoa, e isso é fundamental. É algo que você aprende com a experiência e cometendo erros. Vou falar mais sobre isso nos próximos minutos. No meu caso, aprendi isso cometendo muitos erros, mas meu objetivo é que você possa aprender mais rápido e sem cometer os erros que eu cometi e desviar a sua atenção do seu objetivo. Portanto, atenção, pois estou prestes a desmascarar a mentira do trabalho duro e lhe dar opções do que fazer no lugar dele. E então, vamos lá. Sua mente é seu principal ativo, então tome muito cuidado com o que você coloca nela. Assim como colocamos um cadeado nas portas para que não entre quem nós não queremos, temos que blindar a nossa mente para que não entrem mensagens que intoxicam nosso espírito. Todos nós carregamos dentro de nós um vencedor e um perdedor, que estão em luta contínua. A vida se trata de dominar a mente de tal maneira que a emoção de vencer supere o medo de perder. 99,9% do sucesso depende da sua mentalidade. O ativo mais poderoso com que podemos contar é a nossa mente. A liberdade financeira não é apenas sobre dinheiro, mas é um processo mental, emocional e educativo. A riqueza é um estado de espírito. A recomendação não falha: invista em sua mente e você encherá seus bolsos. Sua riqueza ou pobreza é o resultado de quem você é, não de quanto você ganha ou de quanto você perde. É uma questão de mentalidade, de filosofia de vida, de como lidar com os problemas da realidade e, em última análise, de atitude. O dinheiro sem inteligência financeira se perde rápido, da mesma forma que a falta de dinheiro com inteligência financeira permite que você se recupere das crises. Portanto, é necessário aprender como funciona o jogo do dinheiro. As pessoas são pobres porque não sabem nada sobre dinheiro. A gente aprende na escola a trabalhar por dinheiro, ao invés de aprender a como fazer o dinheiro trabalhar para nós. Sim, o dinheiro tem esse poder de trabalhar para nós, e o fato dessa informação ser desconhecida é o motivo pelo qual muitas pessoas que eram inteligentes na escola hoje se encontram pobres. Eu tenho muito dinheiro porque estive disposto a cometer mais erros do que a maioria das pessoas e aprender com eles. A maioria das pessoas não cometeram erros o suficiente ou continuam cometendo os mesmos erros repetidamente, sem aprender nada. Sem erros e sem aprendizado, nada acontece na vida. Os vencedores são descritos por perder mais vezes do que os perdedores. Os perdedores são perdedores porque nunca desejam cometer erros. Sem riscos, não há possibilidade de resultado. E quando se corre riscos, muitas coisas não saem como você deseja. Você tem que olhar para frente, continuar insistindo e se moldar a partir das coisas que vão acontecendo, mas sempre com um objetivo claro em sua mente. Os perdedores evitam o fracasso, mas é o fracasso que transforma os perdedores em vencedores. Grande parte do sucesso é sobre como lidar com as falhas em toda a sua jornada. Humildade para admitir os erros, inteligência para aprender com eles e disciplina para corrigi-los. Vencer não é ter medo de perder. Não há limites, os únicos limites estão na sua mente. A frase "não é possível" torna as pessoas fortes em fracas, cega as pessoas que podem ver,
faz as pessoas felizes ficarem tristes, transforma os valentes em covardes, dos gênios tira a sagacidade, faz com que pessoas ricas pensem de maneira pobre, além de limitar a grande pessoa que vive em nós. Tudo é uma questão de testar, tentar e tentar novamente, sem desistir, até que encontre o caminho tão sonhado. O fator número 1 para ser rico é a determinação de querer ser um. Um ativo é algo que coloca dinheiro no seu bolso, e um passivo é algo que tira dinheiro do seu bolso. Isso é realmente tudo que você precisa saber. É aqui que eu queria chegar. Se você quer ser rico, não gaste sua vida trabalhando duro. Gaste sua vida construindo ativos. A liberdade financeira busca ganhar mais e gastar menos, e com isso viver melhor. E para isso é necessário focar em como construir um conjunto de ativos que produzam retornos recorrentes, que paguem todas as suas despesas, independentemente se você trabalhar ou não. Essa é a diferença fundamental entre algumas pessoas e outras. As pessoas ricas se concentram em construir ativos, enquanto o restante das pessoas se concentram somente em aumentar a sua renda. É uma diferença entre trabalhar para ganhar dinheiro e trabalhar para fazer o dinheiro trabalhar para você cada vez mais. O dinheiro não é a coisa mais importante na vida, mas diz respeito a tudo que é mais importante. É com o dinheiro que você compra a comida que você come. Com o dinheiro você paga a casa em que vive. Com o dinheiro você atende a sua necessidade de transporte. Com o dinheiro você tem a cobertura de saúde em caso de doença. As necessidades mais básicas que todos os seres humanos têm são possíveis graças ao dinheiro. Por isso o dinheiro é importante. Portanto, saber como o dinheiro funciona não é um assunto insignificante. O dinheiro, independentemente da quantidade que você possui, muito ou pouco, você tem que aprender a cuidar e a gerenciá-lo. O dinheiro também não vai te fazer feliz se você for uma pessoa infeliz, pois quando se está na ausência dele, a sua presença tem um impacto muito positivo, mas a partir de um certo ponto, a presença dele vira insignificante. A felicidade é sobretudo um estado interior, que tem a ver com quem você é. Se você não estiver feliz consigo mesmo, tampouco terá mais dinheiro. Se o seu objetivo é ganhar dinheiro para ficar acima dos outros ou provar o seu valor, o dinheiro nunca vai te trazer felicidade. Meu pai pobre disse que o dinheiro me faria rico. Meu pai rico disse que os hábitos financeiros eram o que me tornaria rico. E há especialmente 2 hábitos financeiros de extrema importância. Em primeiro lugar, o hábito de poupar para futuros investimentos. Mas eu ganho muito pouco para ter o que poupar. O importante não é o quanto você ganha, mas o quanto dinheiro você preserva. Para isso, é fundamental ser disciplinado na hora de guardar sem desculpas uma porcentagem da sua renda mensal. Uma diferença significativa entre os ricos e as outras pessoas é que os ricos compram os luxos por último, enquanto o resto das pessoas compram os luxos primeiro. Por isso, a capacidade de poupança é limitada. Você precisa ter uma mentalidade de médio a longo prazo. O segundo hábito é o de investir. Você deve colocar o dinheiro para trabalhar. E, novamente, você não precisa ter muito dinheiro para começar a investir. Comece com pouco, e quanto maior for se tornando o seu capital, maior serão os seus retornos. É a mágica dos juros compostos. E para isso, o melhor aliado que você tem é o fator tempo. Quanto mais cedo você começar, mais cedo você vai alcançar a liberdade financeira e com muito menos esforço. Tá bom, mas se não é trabalhando duro que se ganha dinheiro, então como realmente enriquecer? Atingir a liberdade financeira e ficar rico fazem parte de um processo. Infelizmente, a maioria das pessoas adia esse processo até que seja tarde demais. Elas mentem para si mesmas com desculpas bem ensaiadas sobre o porquê elas não podem começar a construir a sua riqueza financeira hoje. E então, quando o número de desculpas supera o tempo disponível, elas enfrentam uma realidade assustadora. Se você estiver disposto a conhecer o processo, saberá que é um caminho muito mais viável do que você pensa. Portanto, se você está pronto para largar as suas crenças e começar o seu processo de construção financeira, eu vou lhe ensinar 8 passos para criar riqueza. E é claro que não existe um passo a passo definido, mas se você aprender e implementar essas 8 lições em sua vida, você estará sendo muito bem guiado em direção ao sucesso financeiro. 1. Pare de pensar apenas em diminuir as suas despesas. Uma das principais razões para as dificuldades financeiras é que a maioria das pessoas só querem cortar despesas. Elas constantemente procuram maneiras de economizar dinheiro, mas não estão preocupadas em fazer mais dinheiro. Economizar dinheiro é uma boa ideia, mas aumentar sua renda deve ser o seu foco principal na construção de riqueza. Os ricos não são ricos porque sempre procuram cortar despesas.
A maioria das pessoas viajaria com prazer para longas distâncias para aproveitar uma promoção de mercado e fazer as compras do mês. Passam muitas horas escolhendo o produto mais barato, mas não conseguem parar por algumas horas para descobrir como poderiam aumentar suas rendas. Com certeza, economizar é muito mais fácil do que construir novas fontes de renda, e de fato, a maioria das pessoas escolhe o caminho mais fácil pelo resto de suas vidas. Elas vivem economizando sem ao menos parar para pensar em uma nova possibilidade de fazer mais dinheiro. Como disse Warren Buffett, nunca dependa de uma única fonte de renda. As pessoas comuns estão habituadas a encontrarem um emprego e fazerem dele sua única fonte de renda. Resumindo esse passo, eu te digo que sim, economize, mas busque aumentar a sua renda sempre que você puder. É mais importante aumentar a sua renda do que cortar as suas despesas. Tire um tempo e pergunte-se a si mesmo: como eu poderia criar novas fontes de rendas adicionais? 2. Encontre uma maneira de ganhar dinheiro mesmo quando estiver dormindo. Pode até parecer loucura, mas os ricos fazem isso. Não se trata só de investimentos, mas sim de trabalho. Com certeza você já ouviu a frase: você colhe o que planta. Então, você deve pensar na planta como um ativo. Uma vez plantado, ele gera renda por muito tempo, até mesmo quando você está dormindo. Em termos de ganho, talvez isso não te dê um resultado fixo como seu emprego, mas pode te trazer um resultado atemporal. Eu criei um livro chamado Pai Rico, Pai Pobre, onde precisei escrever uma única vez e o livro foi vendido para milhões de pessoas. Isso é um exemplo de um ativo. Como já disse, os ativos são somente as coisas que colocam dinheiro no seu bolso, como por exemplo ações, títulos, imóveis que você aluga e etc. Os ricos procuram por ativos e os pobres procuram por obrigações. E isso é uma das principais diferenças entre eles. Portanto, vá atrás de negócios que tragam renda mesmo enquanto você dorme. E isso será uma bela forma de começar a construir a sua riqueza. Não estou dizendo para largar seu emprego se você tiver um. Apenas comece devagar e implemente novas fontes e novos aprendizados. 3. Siga apenas um caminho até o sucesso. Eu, particularmente, encorajo todas as pessoas a fazerem apenas uma coisa de cada vez e não trabalharem em muitos projetos ao mesmo tempo. As pessoas veem novas oportunidades e as agarram. Tentam fazer vários projetos ao mesmo tempo, se sobrecarregam e grande parte das pessoas acaba não conseguindo ter nenhum sucesso. Ter mais projetos não é sinônimo de ter mais chances de sucesso. Quando eu comecei, fiz isso inúmeras vezes, cometi muitos erros e o que eu quero dizer é que a maioria das pessoas desiste cedo demais, portanto não consegue ter sucesso em nada. Às vezes, a chave para o sucesso é se concentrar em apenas uma coisa até que ela dê certo, ao invés de começar novas ideias a cada poucos meses. 4. Não tenha medo de errar. Na escola, somos ensinados a evitar erros. Eu particularmente acredito que o medo do fracasso é uma das principais razões às quais as pessoas não são bem-sucedidas na vida e nos negócios. Embora seja importante evitar os erros na escola, a vida real é bem diferente. A maioria dos empreendedores de sucesso cometeram muitos erros até finalmente conseguirem. No mundo real, as pessoas mais inteligentes são aquelas que cometem erros e aprendem com eles. Na escola, as pessoas mais inteligentes não cometem erros. Os mais inteligentes nos negócios nem sempre são os mesmos que só tiravam nota 10. E é claro que as pessoas mais inteligentes da turma recebem um bom cargo na empresa, mas nem sempre são eles os donos. Muitos dos donos nem sequer terminaram o ensino médio, porque percebem que aquilo não tem nada a ver com a sua busca por fortuna. 5. Faça aquilo que você gosta. Algumas pessoas acham que para ficar rico ou ter sucesso, é preciso fazer coisas chatas. Na verdade, os mais ricos fazem o que gostam de fazer e formam equipes para construir os seus sonhos. Ter sucesso em algo que você não gosta é muito mais difícil do que ter sucesso em algo que você gosta. Não adianta forçar o sucesso em coisas fora da sua área de paixão. 6. Eduque-se além da escola. O problema da escola é que eles te dão a resposta e depois te dão a prova. Isso não é a vida real. Na vida é o oposto. Você passa pelo teste primeiro e depois sabe a resposta. A vida real, especialmente os negócios, são muito diferentes do que você aprende na escola e na faculdade. Enquanto a escola ensina a evitar o fracasso, a maioria das grandes empresas é construída após os grandes fracassos. 7. Não acredite em crenças limitantes. Aquelas famosas frases como "o dinheiro é a raiz de todos os males" ou "tire notas boas para ser alguém na vida" são repetidas para quase todo mundo, mas a verdade é que são maléficas. As pessoas que pensam assim não sabem lidar com o dinheiro e geralmente se encontram em situações que não gostam. Ao invés de ouvi-las, prefira acreditar que a falta de dinheiro é a raiz de todos os males.
Ou estude muito e desenvolva suas habilidades para que com elas você possa triunfar. Consegue perceber a diferença entre os pensamentos? 8. Use o tempo ao seu favor. Pessoas ricas e empreendedores de sucesso sabem que o seu tempo é um dos seus maiores recursos. Por isso escolhem pagar alguém para resolver alguns problemas do que eles mesmos resolverem, para que enquanto outras pessoas estão resolvendo esses problemas, eles possam focar em resolver os problemas mais importantes. E isso serve para você. Talvez não agora, mas quando seu negócio estiver mais consolidado. Saindo do mundo dos negócios, o tempo continua sendo um valioso recurso. Portanto, aproveite o tempo e use-o de forma sábia, buscando conteúdo e aprendizado, testando coisas novas e se desenvolvendo. Não tente fazer tudo sozinho para sempre. Forme um grupo de pessoas com o mesmo pensamento para ajudá-lo em sua jornada. E isso fará você expandir cada vez mais. Eu te garanto que com esses ensinamentos, você será capaz de gerar muito dinheiro se aplicá-los em sua vida. Se possível, assista esse vídeo outras vezes para te ajudar a internalizar esses ensinamentos em sua mente. E lembre-se dessas duas coisas. 1. Você não é responsável só pelo que faz, mas também pelo que não faz. Não fazer nada também é fazer algo. Somos as nossas decisões e as nossas não decisões. 2. O ativo mais importante que temos é a nossa mente. Se eu tivesse que fazer tudo de novo, eu ficaria rico em menos de 3 meses, e você pode fazer o mesmo. Se eu tivesse que fazer de novo, eu trabalharia como funcionário de uma empresa do ramo de fast food, e a razão pelo qual eu trabalharia nessas empresas, seja por 8 ou 15 horas, não importa. Já fiz isso em minha vida e faria novamente se fosse preciso. Não gosto muito da comida desses restaurantes, mas eles têm os melhores sistemas de negócio do mundo. Como outro tipo de empresa pode contratar pessoas que não têm faculdade e com elas construir uma das maiores indústrias de todo o mundo? Eles têm os melhores sistemas de negócio. Então você pode aprender tudo o que precisa saber sobre como os negócios funcionam, exceto a parte de gestão interna. Vejo a vida como um aprendizado constante. Então, enquanto trabalhasse, me esforçaria ao máximo para entender como as coisas ali funcionam. Precisamos estar sempre aprendendo. Estou sempre aprendendo. Estou constantemente lendo e estudando. Passo a maior parte do meu tempo com empresários. Não passo o meu tempo com pessoas que se preocupam com coisas fúteis. E então, eu apenas continuo evoluindo como empresário. Os empreendedores têm uma coisa em comum. Eles sempre continuam avançando. Eles mudam as regras. Eles não aceitam apenas uma resposta. Então, um verdadeiro empresário não se importa em qual país está, pois ele ganha sempre, onde quer que esteja. Tenho um amigo. Ele é um homem de família e hoje um dos homens extremamente ricos da França. Ele começou a sua riqueza comprando vinícolas em Napa e Sonoma. Ele foi ao governo francês e disse que os vinhos de lá eram seus, assim como a vinícola inteira. Ele disse que queria exportar o seu vinho para a Califórnia, e o governo disse que não poderia fazer isso. Foi o governo francês que disse que não conseguiria exportar. Portanto, ele teve que buscar formas de como fazer aquilo. Foi aí que conheceu um empreendedor. O cara disse que ele podia exportar. Então, meu amigo fez isso com o cara. Custou mais dinheiro, mas além de resolver o seu problema, ele ainda descobriu como fazer isso. Empreendedorismo é uma ideia de mente. Agora ele tem o seu vinho em toda a Califórnia e em outros lugares do mundo. Então vou dizer de novo, empreendedorismo é uma ideia de mente, uma habilidade, e dependendo se você é um empreendedor ou um pequeno empreendedor, as regras são diferentes, as mentalidades são diferentes, as habilidades são diferentes. Sou muito tímido, muito tímido. Um dia disse ao meu pai, quando decidi seguir os passos do meu pai rico, que queria ser um empreendedor. Ele disse que havia um problema, e eu perguntei qual era o problema. Ele disse que eu era tímido, e eu disse, o que há de errado em ser tímido? E ele me respondeu, você tem que vender, você precisa lidar com a rejeição. Essa é a habilidade número 1. Você consegue lidar com a rejeição? Minha resposta foi não, eu não conseguia lidar com isso. Então eu pensei, ok, eu ainda não aprendi como vender. Isso foi em 1973, eu tinha 25 anos. Quando falo sobre a habilidade necessária quando as coisas ficam difíceis, falo sobre a habilidade de vender. Foi por isso que comecei a trabalhar na Xerox, para aprender a vender.
Levei 4 anos, mas me tornei um dos melhores vendedores que conheço. Hoje, sou um dos maiores autores sobre vendas. Muitos professores dizem que eu não sei escrever. Sim, eu digo que na época não sabia escrever o quanto sei hoje, mas de fato sabia vender. Você pode saber escrever melhor que todos, mas se não saber vender, você não ganha dinheiro. Supere a rejeição. Só porque você tem um produto que não o agrada muito, não significa que ele seja ruim. O mais importante é sempre começar. Não importa com qual produto ou outra coisa você comece, mas comece. Eu comecei com fios de nylon e o fracasso me ensinou. Não conseguíamos vender mesmo. E de repente fui para a faculdade, mas não conseguia financiar porque as vendas continuavam baixas. O problema é que eu continuava gastando dinheiro, mas as vendas não aumentavam. Essa foi mais uma lição. E tudo bem, é assim que aprendemos. Eu sou daqueles que não simpatiza muito com o sistema educacional. A escola é boa para as pessoas que gostam de estudar, mas aqui está meu pai, chefe de educação e pobre. E mesmo assim, eu, seu filho, estava saindo da escola. Eu estava cansado de lutar com meu cérebro. Então, o que fiz foi seguir os ensinamentos do meu pai rico, que era pai do meu melhor amigo. Ele usava jogos. Jogos são as melhores ferramentas de ensino, principalmente quando se trata de crianças. Quando jogava com ele, ele me ensinava. Assim como os pais ensinam estratégias de batalha para os seus filhos, como no xadrez, por exemplo. Meu pai rico me ensinou a ser um homem rico, jogando Monopoly. Jogávamos Monopoly por horas. A fórmula para o sucesso no jogo era ter 4 casas verdes e um hotel vermelho. Hoje, em Arizona, eu tenho 8.000 casas verdes e vários hotéis vermelhos. Para ser honesto, continuo jogando Monopoly, mas agora na vida real. Essa é a força de um jogo e do que ele pode nos ensinar e fazer a gente entender. Porque um jogo nos envolve mentalmente e fisicamente. Quando perco, tenho que pensar em formas de como posso recuperar o jogo para o meu lado. Você já viu o time de basquete Golden State jogar? Adoro o LeBron James, mas um jogador não pode vencer um time. Em um jogo, acho que o LeBron fez 60% dos pontos e assistências, mas o outro time o derrotou. No mundo dos negócios é a mesma coisa. Os negócios são um esporte em equipe. Precisamos de boas pessoas, bons comunicadores, bons profissionais de marketing, bons técnicos, bons trabalhadores e bons líderes. O problema é que a maioria dos empreendedores estão desesperados pelo sucesso, porque é isso que aprendem na escola, que precisam ser mais fortes e melhor que todos, sem saber olhar para o outro e para as qualidades do outro. Na escola eu tinha um bom desempenho, embora fosse difícil cooperar durante os testes, até porque cooperação durante os testes era chamado de cola. No mundo real, as equipes que têm mais cooperação vencem. Então, tudo em que me concentro é ter a melhor e mais entrosada equipe. Enquanto isso, muitas vezes os alunos nota 10 na escola se tornam médicos e advogados, e eles trabalham sozinhos. Eles estão isolados. A maioria das pessoas tem um emprego fixo e dizem: ok, agora vou ser um empreendedor. Essas pessoas estão fadadas ao fracasso. Fadadas ao fracasso porque foram à escola e aprenderam a trabalhar sozinhos e a quererem sempre ser os mais inteligentes. Eu não quero ser o mais inteligente da minha equipe, e sim quero ter a melhor equipe, e é por isso que venço a maioria dos jogos. Outra coisa, quando as pessoas dizem viva abaixo do seu padrão, você não gosta de viver abaixo do seu padrão, não é mesmo? E acho que quando você diz a alguém para viver abaixo do seu padrão, você esvazia o espírito dela e tira qualquer motivação desse indivíduo. É como dizer a alguém que se quer perder peso deve fazer uma dieta de fome. Isso não é saudável. Prefiro ter educação financeira e saber gerir o meu dinheiro. E é por isso que leio livros, porque minha maior riqueza é meu cérebro. Quero alimentá-lo o máximo para que eu possa ampliar os meus meios sem excessos ou perdas, porque excessos podem ser uma espada de 2 gumes. Agora, dizer para alguém viver abaixo dos seus padrões é quase que desumano. Nunca me senti bem fazendo isso. Sempre quis melhorar a cada dia. Eu estava no meu próprio jato. Mesmo que fosse modesto, era meu. Eu olhei para cima e vi um 727, um jato particular super exclusivo. E pensei, grandes homens e seus brinquedos. Aquilo me inspirou. Pensei, estou em um jato modesto agora, mas é hora de evoluir.
Isso não significa que um jato melhor me fará mais feliz. O que me faz feliz é o desejo de melhorar, de ficar mais inteligente e de fazer meu trabalho melhor. É difícil dizer o que estaria fazendo se não tivesse o meu pai rico, porque quando criança, desde os meus 5, 6, 7, 8 e 9 anos, eu realmente queria ser rico. Então, acho que o primeiro passo é o desejo, e a partir daí, naturalmente procurei modelos e mentores. Desde os 9 anos e até hoje continuo buscando mentores e pessoas inteligentes, porque é assim que você fica mais inteligente, convivendo com pessoas melhores que você. Muitos dizem que encontrar um bom negócio é difícil quando se está começando. Bem, vou dizer de novo, em 1973 voltei do Vietnã. Fiz um curso de investimento imobiliário que custou cerca de $385. Durou 3 dias, e naquela época $385 eram muito dinheiro, pois eu ganhava apenas $200 por mês. Então esse valor era tudo o que eu tinha. No final do curso, um instrutor disse a toda a classe, cerca de 30 pessoas, que nossa educação começaria após sairmos da sala de aula, e que ali não é o lugar onde nos educamos. O que ele propôs foi que todos nós, os 30, nos juntássemos em equipes de 2 ou 3 pessoas e olhássemos para 100 propriedades em 90 dias e escrevêssemos avaliações de cada uma delas, indicando o que era bom e o que era ruim em cada situação. Ele explicou que no final dos 90 dias e 100 propriedades, nos tornaríamos mais inteligentes e preparados para começar a investir. Ele disse que se não encontrássemos uma boa propriedade entre as 100, deveríamos começar novamente e procurar outras 100 propriedades. E é por isso que a maioria das pessoas não se torna rica. Elas não querem passar por esse processo de avaliar 100 coisas para encontrar uma boa coisa. Às vezes é como procurar uma agulha no palheiro, mas quando você encontra essa única oportunidade, todo mundo ao redor diz: "Oh, como você teve sorte!" No meu último dia de trabalho, lembro-me vividamente, foi um dos piores e melhores dias da minha vida. Eu estava em Porto Rico, trabalhando para a Xerox, e meu chefe me deu o meu último bônus. Não lembro a contagem exata, acho que era cerca de $10.000. A única coisa é que havia um problema. Quando peguei esse bônus, fiquei animado, mas também estava um pouco confuso com o que viria a partir daí. Então, outro cara se aproximou de mim. Seu nome era John, e ele disse: "Você vai voltar." E eu perguntei por quê, e ele respondeu: "Porque você vai fracassar." Olhei para ele e disse, usando algumas palavras fortes, porque foi o que ele mereceu. Ele havia deixado a Xerox, fracassado e voltado. "Olha, você fracassou e voltou, mas se eu fracassar, eu nunca mais vou voltar." Essa é a mentalidade. Se você diz a si mesmo que se falhar vai voltar para a mamãe e o papai, é isso que vai acontecer. Então, quando me tornei um empreendedor, foi quando não tinha mais dinheiro. Passei anos sem dinheiro e sem salário. Mas meu pai rico era a minha inspiração e foi quem me incentivou a fazer isso. Porque quando você não tem o salário, você se torna mais inteligente e testa o seu caráter. Você vai se tornar um criminoso? Vai se isolar? Ou vai se tornar uma pessoa melhor? A verdadeira vantagem de ser um empreendedor é que você descobre quem é quando não tem nada. Se você quer ser um grande empreendedor, a habilidade de liderança e a habilidade de comunicação são muito mais importantes do que um diploma. Tem um livro recente chamado Os 8 Ensinamentos da Liderança Militar. Fui à academia militar e lá aprendi liderança desde o primeiro dia. No primeiro dia da academia, tive que me apresentar para os meus colegas de 18 anos e coordená-los. Foi aí que aprendi a ser um líder. No entanto, como mencionei, a comunicação no mundo militar é um pouco direta. Tive dificuldades quando retornei do Vietnã e comecei a trabalhar na Xerox. As pessoas não gostam de serem chamadas de idiotas ou coisas assim. Existem regras na América corporativa e você não pode ser tão direto. Você não pode falar tão diretamente. No militarismo, você deve ser direto e é valorizado se fizer isso. E é por isso que sigo veteranos militares. Eles têm habilidades valiosas para empreender, como liderança, capacidade de ouvir, não levar críticas para o lado pessoal e ainda assim cumprirem a missão que foram destinados. É o melhor treinamento do mundo. Uma das coisas mais difíceis ao sair do mundo militar foi deixar meus grandes amigos. Alguns deles eram os melhores do mundo. Nem todos eram formados em colégios, mas eram os meus guerreiros, meus parceiros.
E então, quando comecei a empresa Rich Dad, levei esse espírito de equipe para dentro da empresa. E é por isso que não temos hierarquia rígida ou regras rígidas na empresa. As pessoas têm liberdade para se expressar e fazer o que desejam. Eu fico fora do caminho delas e faço o meu trabalho. O livro Toque de Midas tem 5 princípios a serem lembrados. O primeiro é o polegar, que representa a força do caráter. Se você falhar, assuma a responsabilidade. Não minta e não se esconda. Apenas assuma a responsabilidade e continue em frente. Isso é foco. O dedo indicador significa onde estou indo. É como quando fui para a escola de voo. Eu dizia, quando as pessoas estão atirando em você, você continua focado em seu alvo, passando por tudo aquilo, mesmo que isso signifique arriscar a sua própria vida. Donald Trump, meu amigo pessoal, aposta na riqueza absoluta. Eu, por outro lado, aposto em educação financeira. Mantenha as coisas simples. Ensine as pessoas a ganharem dinheiro. Minha aposta é essa e nunca me desvio dela. Se alguém está enfrentando dificuldades financeiras, seja uma pessoa, uma empresa ou um país, é porque há um problema de relacionamento. O que Donald e eu dizemos é que não é possível fazer um bom negócio com um parceiro ruim. E Deus sabe que eu já tive alguns parceiros ruins. Eles são incompetentes, mas querem fingir que são os mais inteligentes. Todo empreendedor deve fazer algo que ninguém mais faz. Por exemplo, o Walmart desenvolveu o seu modelo de negócios com foco em oferecer os preços mais baixos possíveis em tudo, enquanto alguns pequenos negócios locais tentam vender os produtos caros em promoção. A Domino's Pizza nos Estados Unidos prometia entregar a pizza em menos de 30 minutos. Seu negócio inteiro foi construído em torno dessa promessa. Essas são as coisas que diferenciam os empreendedores extremamente bem-sucedidos dos que não são bem-sucedidos. A maioria das pessoas é fraca, medrosa e só pensa em si mesmo. Eles não têm o mesmo compromisso que têm consigo mesmo com as outras pessoas. E então eles procuram empregos seguros e com benefícios. Isso os mantém no que eu chamo de quadrante E, porque seu foco é a segurança e porque trocam seu tempo por dinheiro. Outra parte do quadrante é a parte A, que representa o proprietário de uma pequena empresa ou autônomo. Essas pessoas pensam algo como: se você quiser fazer algo bem, faça você mesmo. Do outro lado temos o quadrante D, que significa donos de grandes negócios, como por exemplo Bill Gates. Esses pensam diferentes. Eles dizem: estou procurando um bom negócio, uma boa equipe e as pessoas mais inteligentes para ajudar a administrar o meu negócio. Assim como os A, eles não querem administrar o negócio sozinhos, mas sim contar com pessoas inteligentes para fazer isso por eles. O quarto quadrante é o I, que representa investidor. Essas pessoas têm o dinheiro trabalhando para elas, gerando e se multiplicando enquanto elas podem focar em outras coisas. Uma coisa a ser observada é que a maioria das pessoas é programada para pertencer ao quadrante E, e eu nunca quis isso. Eu sempre disse aos meus pais que queria ser uma pessoa rica. Lembro que por isso meu pai discutia comigo, e minha mãe dizia: filho, se você quer ser rico, as pessoas mais ricas que eu conheço são médicos, pois meu desejo era me tornar um proprietário de negócios. Foi meu pai rico que me aconselhou a isso e a aprender a ser um investidor profissional, pois fazia mais sentido trabalhar duro para construir algo que você possa enriquecer, controlar e poder passar de geração em geração. Ele acreditava que era um desperdício trabalhar duro por algo que não era seu e que você poderia ser mandado embora a qualquer momento. Uma das vantagens do negócio próprio é que ele permite a transição das pessoas do lado E e A para o lado D e I. Isso significa que as pessoas podem se tornarem ricas e não precisarem mais trabalhar arduamente para ganhar o dinheiro. E o dinheiro pode fluir de maneira mais intensa em suas vidas. Uma vez que você tem o seu negócio em funcionamento, é recomendável começar a investir o seu dinheiro. E assim, de uma vez por todas, você finalmente estará do lado das pessoas que mais ganham e que vivem melhor. Ao longo dos anos, você estará empreendendo e investindo, o que é um dos maiores motivos pelos quais os ricos continuam a enriquecer. Meus parabéns por ter chegado até aqui. Isso mostra o seu comprometimento em mudar. E para confirmar ainda mais o seu compromisso, comente decisão aqui nos comentários. A ideia mais comum é ir para a escola, conseguir um emprego e guardar dinheiro para o longo prazo. Veja bem, por que você guardaria dinheiro enquanto estão imprimindo milhões de dólares?
A diferença entre o 1% e os 99% é enorme. Veja bem, não se trata apenas de dinheiro. É preciso dar um passo atrás e analisar o quadro geral. Em cada um de nós há uma pessoa pobre. Ainda há uma pessoa pobre dentro de mim. Há também uma pessoa de classe média. As pessoas de classe média querem segurança. Elas querem um bom emprego e um salário fixo. E há uma pessoa rica. Todas elas estão dentro de nós. Só que isso não é ensinado. Você é ensinado a ir para a escola, conseguir um emprego e receber um salário pelo resto da vida. Não lhe ensinaram a ficar rico de verdade. Se você leu Pai Rico e Pai Pobre, você sabe que meu pai rico se recusou a me pagar. Ele disse que o salário era uma das coisas mais prejudiciais que você poderia ter em toda a sua vida. Ele me disse, no momento em que você recebe um salário, você se torna um empregado. Essa é a mentalidade. Portanto, meu pai rico nunca me pagou. Isso deixava meu pai pobre louco, um funcionário público. Você tem que pagar as pessoas. Meu pai rico não estava dizendo que o salário era ruim. Ele apenas me disse, você não queria ser escravo do dinheiro. Portanto, como empresário, se eu falir, eu simplesmente abro outra empresa com os conhecimentos que tenho. Não preciso de um salário, não preciso que ninguém cuide de mim. Se meu governo não gosta de mim, eu me mudo para outro país, porque todos precisam de empreendedores. Portanto, os empreendedores, não tanto os negócios, mas os empreendedores, na verdade, a mentalidade, o conjunto de habilidades deles. Todo lugar precisa disso. Veja bem, as pequenas empresas não operam do mesmo jeito que as grandes empresas. O empreendedor é, em primeiro lugar, uma mentalidade, um conjunto de habilidades e funções. E dependendo se você é um funcionário ou uma pequena empresa, as regras são diferentes, as mentalidades são diferentes e os conjuntos de habilidades também são diferentes. Se você pudesse dizer algo para alguém que nunca foi empreendedor e está pensando em dar esse salto de fé para se tornar um, o que você diria para essa pessoa? Bem, vou lhe contar a mesma coisa que aconteceu comigo. Meu último pagamento. Ainda me lembro claramente. Foi um dos piores e melhores dias da minha vida. Eu estava em Porto Rico. Eu estava trabalhando para a Xerox. E meu chefe me deu o meu último cheque. Não era um cheque de pagamento, era um cheque bônus. Acho que era cerca de $30 mil. Então eu recebi o cheque e pensei, puxa, entende o que eu quero dizer? Fiquei animado, mas perturbado. Então outro cara veio até mim. O nome dele era John. John me disse, você vai voltar. E eu perguntei, por quê? E ele disse, porque você vai fracassar. Isso que ele tinha dito pra mim foi a coisa que ele mesmo tinha feito. Ele saiu da Xerox fracassado e voltou. E então eu disse, olha cara, você fracassou e voltou, mas se eu fracassar, nunca mais voltarei. Isso é uma atitude. Entende o que eu quero dizer? Se você disser, bem, se eu fracassar, voltarei para a casa dos meus pais e tudo ficará bem. É isso que você fará. Portanto, se você fracassar, é responsabilidade sua se reerguer. Foi aí que me tornei um empreendedor realmente. Fiquei sem dinheiro por anos, mas foi isso que meu pai rico me incentivou a fazer. Quando você não tem esse salário, você fica faminto, mais esperto e isso é um teste para o seu caráter. E para saber se você consegue se reinventar e se inovar cada vez mais todos os dias. Isso te coloca um desafio. Você se tornará um bandido ou desonesto por isso? Ou você se tornará um ser humano melhor? Então, na verdade, esse é o benefício de se tornar um empreendedor. Você realmente descobre quem você é quando não tem nada. Portanto, é preciso sempre olhar para o panorama geral. Muitas pessoas olham para o bem, o que vai acontecer comigo se eu começar? Quando você olha para o quadro geral, você também sabe que quando algo ruim acontece, algo de bom vai acontecer também. Mas você precisa se preparar para o que vem. Se você acha que os próximos 20 anos serão iguais aos últimos, você vai se dar mal. Quando você e eu vamos para o supermercado e compramos uma caixa de leite, por exemplo, sempre verificamos a data de validade, não é mesmo? Mas a maioria das pessoas não verifica as datas de validade em seus cérebros. Em vez de me livrar das dívidas, eu me endivido. Sim, acabei de refinanciar uma dívida de 300 milhões. Passei de 5% para 2,5% de juros. Ganhei uma fortuna. Todo mês entra mais dinheiro, porque meu custo para gerar mais dinheiro diminui. Portanto, enquanto alguns especialistas financeiros dizem saia das dívidas, eu digo aprenda a ganhar dinheiro com as suas dívidas. Quando voltei do Vietnã, em janeiro de 73, a primeira coisa que meu pai rico me disse foi:
vá para a primeira escola aprender a investir em imóveis. Não se tratava de imóveis, mas de como usar as dívidas e os impostos. A dívida e os impostos são o que tornam os ricos mais ricos e os pobres e a classe média mais pobre. Portanto, todos os ricos que são médicos e advogados estão sendo enganados e não sabem o porquê. Os médicos estão sendo enganados? Sim, um dia meu médico chegou e falou assim pra mim. Ele estava feliz. Ele falava: adivinha só, finalmente cheguei a $1 milhão. E eu disse: incrível, olha quanto você paga de impostos. E ele falou 700 mil em impostos. Portanto, seu lucro líquido foi cerca de 300 mil. Isso não é ruim, mas quando eu ganho $1 milhão, fico com $1 milhão. E a razão é que eu não ganhei isso trabalhando por dinheiro. Veja, se você trabalhar para ganhar dinheiro, você é tributado por isso. A lição número 1 de Pai Rico, Pai Pobre é que os ricos não trabalham por dinheiro. Em vez disso, criamos negócios, adquirimos imóveis. Eu não invisto no mercado de ações. O motivo é que, como empresário, tenho mais controle sobre minha renda, quanto ganho e o quanto devo pagar de impostos. Como sou empresário e também investidor em imóveis, pago pouquíssimos impostos. Portanto, toda vez que ganho, digamos, $1 milhão como empresário, invisto imediatamente em imóveis e tenho um aumento de 4 para 1. Portanto, coloco $1 milhão em imóveis e recebo 4 milhões do banco. Por isso que eu adoro os bancos. Mas os bancos estão ferrando com todo mundo. É terrível, mas é bom para mim. Não esqueça de deixar o seu like para apoiar todo o esforço que foi feito para levar esse ensinamento até você. Continue os seus estudos acessando a nossa playlist de desenvolvimento pessoal. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.